Existe um segredo que os milionários conhecem, mas que 99% das pessoas jamais descobrem. Um ritual silencioso praticado por apenas 10 minutos diários, capaz de reprogramar completamente a mente humana e transformar sonhos impossíveis em realidade tangível. Você está pronto para descobrir o que acontece quando suas próprias palavras se tornam a ferramenta mais poderosa de transformação pessoal que já existiu? Durante décadas, observamos pessoas comuns se tornarem extraordinárias através de uma técnica tão simples que chega a ser perturbadora. Não se trata de meditação tradicional, nem de visualização comum. É algo muito mais profundo e revolucionário. A arte de conversar consigo mesmo de forma estratégica, utilizando um método específico que Napoleão Hill descobriu ao estudar mais de 500 milionários durante 20 anos de pesquisa intensiva. O que ele encontrou foi uma constante perturbadora em todos esses indivíduos bem-sucedidos. A mente humana processa mais de 60 mil pensamentos por dia, mas quantos deles realmente trabalham a seu favor? A verdade é que a maioria das pessoas permite que conversas mentais caóticas e destrutivas dominem sua realidade interna, criando uma prisão invisível de limitações auto-infligidas. Enquanto isso, aqueles que descobriram o poder das palavras direcionadas transformam cada diálogo interno em uma sessão de programação mental, esculpindo sistematicamente o futuro que desejam viver. Imaginem por um momento uma ferramenta capaz de reprogramar crenças limitantes, eliminar medos paralisantes e instalar convicções inabaláveis de sucesso diretamente no subconsciente. Uma técnica que não depende de recursos externos, medicamentos ou terapias caras, mas apenas do poder transformador da linguagem consciente aplicada de forma científica. Esta ferramenta existe, está ao alcance de qualquer pessoa e pode ser dominada em questão de dias. Nos próximos minutos, você descobrirá exatamente como utilizar sua própria voz como uma chave mestra para destrancar potenciais adormecidos, como transformar dúvidas em certezas absolutas e como criar uma conversa interna tão poderosa que sua realidade externa não terá escolha senão se reorganizar para refletir essa nova programação mental. Prepare-se para conhecer o método que separou os verdadeiros vencedores dos eternos sonhadores ao longo da história. A história começou quando Napoleão Hill percebeu algo extraordinário durante suas entrevistas com Andrew Carnegie, Henry Ford e outros gigantes industriais da época. Todos eles possuíam um hábito peculiar, conversavam consigo mesmos de forma específica e sistemática, como se estivessem programando uma máquina de precisão. Não eram conversas aleatórias ou divagações mentais, mas diálogos estruturados, intencionais e carregados de propósito definido. Carnegie revelou que dedicava exatos 10 minutos todas as manhãs para o que ele chamava de conversa com meu eu superior. Durante esse período, ele não apenas revisava seus objetivos, mas literalmente conversava com sua mente subconsciente, dando instruções claras sobre o que esperava dela ao longo do dia. Era como se ele fosse o diretor executivo conversando diretamente com seu departamento mais poderoso, o subconsciente. O que mais impressionou Napoleão Hill foi descobrir que essa prática não era coincidência. Pessoa após pessoa, milionário após milionário, todos relatavam variações do mesmo ritual. Eles haviam descoberto intuitivamente algo que a ciência moderna só viria a comprovar décadas depois. O subconsciente responde literalmente às instruções verbais conscientes, reorganizando toda a percepção de realidade para criar oportunidades alinhadas com essas programações. A revelação se tornou ainda mais impactante quando Hill compreendeu que a maioria das pessoas já conversa consigo mesma constantemente, mas de forma completamente destrutiva. Enquanto os bem-sucedidos utilizavam diálogos internos para fortalecer convicções e criar oportunidades, a massa utilizava a mesma ferramenta para reforçar limitações, medos e fracassos. Era como se existissem duas humanidades distintas: aqueles que descobriram como usar a linguagem interna como aliada na construção de sucesso, e aqueles que inconscientemente a utilizavam como instrumento de sabotagem pessoal. A diferença entre ricos e pobres, entre realizados e frustrados, não estava nas circunstâncias externas, mas na qualidade das conversas que cada pessoa mantinha consigo mesma.
Napoleon Hill percebeu que estava diante de uma das descobertas mais revolucionárias da psicologia humana. O diálogo interno não era apenas um fenômeno mental casual, mas a ferramenta de programação mais poderosa que qualquer pessoa poderia dominar. Era o segredo por trás de toda grande realização, de toda fortuna construída e de toda vida extraordinária. Naquele momento, ele compreendeu que precisava sistematizar essa descoberta, transformá-la em um método prático que qualquer pessoa pudesse aplicar. O que emergiu dessa pesquisa se tornaria uma das técnicas mais transformadoras já documentadas na história do desenvolvimento pessoal: a arte da autoconversa estratégica. O cérebro humano não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada quando ambas são acompanhadas de emoção intensa e repetição sistemática. Esta descoberta neurológica explica por que as conversas internas dos milionários eram tão eficazes. Eles não apenas falavam consigo mesmos, mas criavam experiências emocionais completas através das palavras. Quando você conversa consigo mesmo de forma estratégica, está literalmente esculpindo novos caminhos neurais, criando autoestradas mentais que direcionam pensamentos, emoções e ações para resultados específicos. É como se você fosse um arquiteto redesenhando a planta baixa da própria mente, demolindo estruturas limitantes e construindo fundações sólidas para o sucesso. A repetição consciente de afirmações específicas durante 10 minutos diários cria o que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade direcionada. Sua mente subconsciente, que controla 90% de todas as suas ações automáticas, começa a aceitar essas novas programações como verdades absolutas, reorganizando completamente sua percepção de possibilidades. O mais fascinante é que esse processo acontece independentemente das circunstâncias externas atuais. Você pode estar enfrentando dificuldades financeiras, relacionamentos problemáticos ou obstáculos profissionais, mas quando programa sistematicamente sua mente através da autoconversa estratégica, seu subconsciente começa a identificar oportunidades e soluções que antes eram completamente invisíveis. Napoleon Hill descobriu que existe uma linguagem específica que o subconsciente compreende melhor. Não são apenas palavras positivas ou afirmações genéricas, mas construções linguísticas precisas que criam imagens mentais vívidas, despertam emoções poderosas e estabelecem expectativas inabaláveis de sucesso. É como aprender um idioma secreto que permite comunicação direta com a parte mais poderosa da mente humana. Os milionários entrevistados por Hill não apenas afirmavam o que desejavam, mas descreviam detalhadamente como se sentiriam ao conquistar esses objetivos, que ações tomariam, que decisões fariam e como sua vida se transformaria. Eles criavam filmes mentais completos, com roteiro, direção e interpretação emocional intensa, projetados diretamente no subconsciente. Essa técnica funciona porque o subconsciente opera através de imagens e emoções, não através de lógica racional. Quando você fornece a ele imagens vívidas acompanhadas de emoções intensas e repetição sistemática, ele aceita essas programações como instruções operacionais, reorganizando toda sua realidade interna para criar a realidade externa correspondente. O primeiro pilar fundamental é a especificidade absoluta. Conversas vagas produzem resultados vagos, enquanto instruções específicas geram transformações específicas. Os milionários estudados por Napoleon Hill jamais diziam simplesmente quero ser rico, mas detalhavam exatamente quanto desejavam ganhar, em que prazo, através de quais atividades e para quais propósitos específicos utilizariam essa riqueza. A especificidade cria algo extraordinário na mente. Ela transforma desejos abstratos em objetivos tangíveis, permitindo que o subconsciente identifique exatamente que oportunidades, pessoas e circunstâncias precisa atrair para materializar esses resultados. É como fornecer coordenadas precisas para um sistema de navegação mental que funciona 24 horas por dia. O segundo pilar é a intensidade emocional. Palavras sem emoção são como sementes sem água. Podem ter potencial, mas jamais germinam. Os grandes realizadores descobriram que precisavam infundir suas autoconversas com emoções poderosas: entusiasmo, gratidão, determinação,
confiança e paixão genuína pelos objetivos que estavam programando. A emoção age como um amplificador neurológico, fazendo com que as programações mentais sejam gravadas com muito mais profundidade e permanência no subconsciente. É por isso que você se lembra vividamente de experiências emocionalmente intensas, enquanto esquece rapidamente informações neutras. O mesmo princípio se aplica à autoconversa. Quanto maior a intensidade emocional, maior o poder de transformação. O terceiro pilar é a consistência inabalável. Não adianta conversar consigo mesmo estrategicamente apenas quando se sente motivado ou quando as coisas estão difíceis. A transformação real acontece quando você estabelece um compromisso sagrado de dedicar 10 minutos diários a essa prática, independentemente das circunstâncias externas, do humor ou dos resultados imediatos. A consistência cria momento neurológico. Cada sessão de autoconversa fortalece os caminhos mentais que você está construindo, até que eles se tornem a rota padrão do seu pensamento. É como esculpir pedra. Uma martelada isolada não faz diferença, mas 1000 marteladas consistentes criam uma obra de arte. Napoleão Hill observou que todos os milionários tratavam sua prática de autoconversa com a mesma seriedade com que tratavam suas reuniões de negócios mais importantes. Eles entendiam que esse ritual diário era o investimento mais rentável que poderiam fazer, pois estava literalmente moldando a mente que criaria toda a sua riqueza futura. A primeira fase da autoconversa estratégica é o que Napoleão Hill chamou de revisão de identidade. Durante os 2 primeiros minutos, você deve conversar diretamente com seu subconsciente sobre quem você realmente é, não baseado em limitações passadas ou circunstâncias presentes, mas na versão mais poderosa e bem-sucedida de si mesmo que você está escolhendo se tornar. Esta não é uma conversa sobre o que você quer ser no futuro, mas uma declaração firme sobre quem você já é no nível mais profundo da sua essência. Os milionários entrevistados por Hill falavam consigo mesmos como se já fossem a pessoa que desejavam se tornar, criando uma identidade mental tão sólida que a realidade externa não tinha escolha senão se alinhar com essa nova autopercepção. A segunda fase, que dura 3 minutos, é dedicada ao que Hill denominava visualização detalhada dos objetivos. Aqui, você descreve para sua mente subconsciente exatamente que vida está construindo, com detalhes tão específicos que consegue sentir as texturas, ver as cores e experimentar as emoções dessa nova realidade como se ela já fosse completamente real. Não se trata de sonhar acordado ou fantasiar, mas de fornecer ao subconsciente um projeto arquitetônico tão detalhado da vida que você está construindo que ele possa trabalhar 24 horas por dia identificando e atraindo todos os elementos necessários para materializar essa visão. É como programar um computador com instruções extremamente específicas sobre que resultado você espera dele. A terceira fase, durante 3 minutos, é focada no que Napoleão Hill chamava de programação de ações. Aqui, você conversa com seu subconsciente sobre que atitudes, comportamentos, decisões e ações a nova versão de você tomaria consistentemente. Você está literalmente ensinando sua mente inconsciente como se comportar para criar os resultados desejados. A fase final, nos últimos 2 minutos, é dedicada à gratidão antecipada. Você expressa gratidão profunda por todas as conquistas que já estão a caminho, por todas as oportunidades que seu subconsciente está identificando e por toda a transformação que está acontecendo em níveis invisíveis. Esta gratidão antecipada cria um estado emocional de abundância que magnetiza ainda mais oportunidades. Cada fase possui uma função neurológica específica e uma sequência estratégica. Juntas, elas criam uma sessão de programação mental completa, sistemática e cientificamente estruturada para produzir transformações mensuráveis na vida real. O subconsciente possui uma linguagem própria, e Napoleão Hill descobriu que os milionários dominavam intuitivamente essa linguagem secreta. Ao contrário da mente consciente, que processa informações linearmente, o subconsciente responde a padrões linguísticos específicos que criam imagens mentais vívidas e despertam emoções poderosas simultaneamente. A primeira regra da linguagem subconsciente é utilizar sempre o tempo presente,
como se os objetivos já fossem realidade atual. Em vez de dizer eu vou ser bem-sucedido, os grandes realizadores diziam eu sou uma pessoa naturalmente bem-sucedida. Esta sutil mudança temporal programa o subconsciente para operar a partir da identidade desejada, não da identidade limitada atual. A segunda regra é utilizar linguagem sensorial rica, que ative todos os 5 sentidos durante a autoconversa. Ao invés de dizer simplesmente eu tenho abundância financeira, você descreve como se sente ao tocar o dinheiro, que cheiro tem seu escritório luxuoso, que sons você ouve ao assinar contratos importantes, que sabor tem a comida nos melhores restaurantes que agora frequenta. A linguagem sensorial cria o que os neurocientistas chamam de experiência neural completa, fazendo com que o subconsciente experimente as conquistas desejadas como se fossem memórias reais, não projeções futuras. Isso gera uma confiança inabalável e uma expectativa magnética de sucesso que atrai oportunidades de forma quase sobrenatural. A terceira regra é incorporar emoções específicas em cada frase. Napoleão Hill descobriu que palavras neutras são processadas superficialmente pelo subconsciente, enquanto palavras carregadas de emoção penetram profundamente nas camadas mais poderosas da mente. Você não apenas afirma seus objetivos, mas os sente intensamente enquanto os verbaliza. A quarta regra é utilizar metáforas e símbolos poderosos que ressoem profundamente com sua identidade pessoal. Se você se identifica com a natureza, pode dizer meu sucesso floresce como uma árvore poderosa com raízes profundas. Se identifica com a força, pode dizer minha determinação é inquebrantável como uma montanha. Essas imagens simbólicas se tornam âncoras neurológicas poderosas. A quinta regra é sempre terminar cada sessão de autoconversa com uma declaração de certeza absoluta. Algo como isso já está acontecendo agora ou essa transformação é inevitável. Esta certeza final age como um comando definitivo para o subconsciente, eliminando qualquer espaço para dúvida ou sabotagem interna. Dominar essa linguagem secreta transforma completamente a eficácia da autoconversa, elevando-a de uma prática motivacional superficial para uma ferramenta de programação mental cientificamente precisa e extraordinariamente poderosa. Toda mente possui mecanismos de defesa que resistem a mudanças, mesmo quando essas mudanças são positivas e desejadas. Napoleão Hill observou que até mesmo os milionários enfrentaram resistência interna quando começaram a praticar autoconversa estratégica, mas desenvolveram técnicas específicas para neutralizar essa sabotagem mental e acelerar o processo de transformação. A resistência mais comum é o que Hill chamava de síndrome da incredulidade condicional. Sua mente racional questiona constantemente se a autoconversa realmente funciona, especialmente quando os resultados externos ainda não são visíveis. É como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para verificar se está crescendo, destruindo assim qualquer possibilidade de germinação. A chave para superar essa resistência é compreender que toda transformação real acontece primeiro internamente, em níveis invisíveis, antes de se manifestar externamente. Os milionários aprenderam a confiar no processo mesmo quando não viam resultados imediatos, porque entendiam que estavam operando com leis universais tão confiáveis quanto a gravidade. Outra resistência comum é a comparação destrutiva. Sua mente pode tentar convencê-lo de que outras pessoas são naturalmente mais talentosas, sortudas ou privilegiadas, e que a autoconversa não funcionará para você especificamente. Napoleão Hill descobriu que essa crença é completamente falsa. O sucesso não é uma questão de talento inato, mas de programação mental sistemática. A resistência mais sutil é a sabotagem do conforto. Paradoxalmente, sua mente pode resistir ao sucesso porque mudança, mesmo mudança positiva, significa sair da zona de conforto. O subconsciente frequentemente prefere uma realidade familiar e limitada a uma realidade desconhecida e abundante. Os milionários aprenderam a reprogramar essa resistência através de conversas específicas sobre os benefícios da mudança. Para neutralizar todas essas resistências, Napoleão Hill desenvolveu o que chamou de técnica da persistência científica.
Durante os primeiros 30 dias de prática, você deve conversar diariamente com sua própria resistência, reconhecendo-a como um mecanismo mental natural, mas reafirmando seu compromisso inabalável com a transformação. A persistência não significa força bruta contra a resistência, mas compreensão compassiva de que sua mente está tentando protegê-lo do desconhecido. Quando você aborda a resistência com paciência e determinação suave, ela gradualmente se transforma de obstáculo em aliada, passando a trabalhar ativamente para criar o sucesso que você está programando. Napoleão Hill descobriu que alguns milionários conseguiam acelerar dramaticamente os resultados da autoconversa através de técnicas avançadas que amplificavam exponencialmente o poder de cada sessão. Essas técnicas transformavam 10 minutos diários em uma máquina de manifestação extremamente eficiente e precisa. A primeira técnica de aceleração é a ancoragem física. Durante a autoconversa, você associa gestos específicos, posturas ou objetos às suas afirmações mais poderosas. Pode ser tocar o coração ao afirmar sua autoconfiança, erguer os punhos ao declarar sua determinação, ou segurar um objeto simbólico que represente seus objetivos. Essas âncoras físicas criam conexões neurológicas multissensoriais que podem ser ativadas instantaneamente durante o dia. Quando você encontra um desafio ou oportunidade, um simples gesto reativa toda a programação mental da manhã, colocando-o imediatamente no estado mental de sucesso, confiança e clareza. A segunda técnica é a visualização cronológica. Em vez de apenas imaginar os objetivos conquistados, você visualiza toda a linha temporal da conquista. Que passos tomará hoje? Que oportunidades aparecerão na próxima semana? Que pessoas conhecerá no próximo mês? Que transformações experimentará nos próximos 6 meses? Esta visualização cronológica programa o subconsciente para reconhecer cada etapa da jornada, fazendo com que você identifique e aproveite oportunidades que outras pessoas simplesmente não conseguem perceber. É como ter um GPS mental que conhece exatamente qual caminho seguir e quando virar em cada esquina do sucesso. A terceira técnica avançada é a programação emocional inversa. Durante a autoconversa, você não apenas cultiva emoções positivas relacionadas ao sucesso, mas também conversa especificamente com medos, dúvidas e limitações, transformando-os em combustível para determinação ainda maior. Em vez de tentar suprimir ou ignorar emoções negativas, você as reconhece durante a autoconversa e conscientemente as transforma em poder. Cada medo se torna uma razão adicional para conquistar seus objetivos. Cada dúvida se torna evidência de que você está crescendo além de sua zona de conforto. Cada limitação se torna um trampolim para capacidades ainda maiores. A quarta técnica é a gratidão presente progressiva. Durante a autoconversa, você expressa gratidão não apenas pelos objetivos futuros, mas por cada pequeno sinal de progresso que já está acontecendo. Pode ser uma ideia inspiradora que teve, uma pessoa interessante que conheceu, uma oportunidade pequena que apareceu. Esta gratidão presente cria um ciclo magnético. Quanto mais você reconhece e agradece os sinais de progresso, mais sinais de progresso aparecem. Seu subconsciente é programado para identificar evidências crescentes de que a transformação está funcionando, acelerando exponencialmente todo o processo. Existe um momento específico na jornada da autoconversa estratégica que Napoleão Hill chamava de ponto de ignição mental. É o momento em que a programação subconsciente atinge massa crítica e sua realidade externa começa a se reorganizar de forma acelerada e irreversível para refletir sua nova identidade mental. Este ponto geralmente acontece entre o 30º e o 60º dia de prática consistente, quando as novas crenças e expectativas se tornam mais poderosas que os padrões mentais antigos. É como se você tivesse reprogramado completamente o sistema operacional da sua mente, e agora ela opera automaticamente a partir de algoritmos de sucesso, abundância e realização. Os sinais do ponto de ignição são inconfundíveis. Oportunidades começam a aparecer com frequência surpreendente, pessoas certas surgem no momento exato, ideias-soluções emergem espontaneamente, e você desenvolve uma confiança inabalável de que pode conquistar qualquer objetivo que escolher. Não é otimismo superficial,
uma certeza profunda baseada na evidência de que sua mente está funcionando como uma máquina de materialização. A partir desse momento, a autoconversa deixa de ser uma disciplina que você precisa se forçar a praticar e se torna um prazer genuíno, um momento sagrado do dia em que você conscientemente molda sua realidade futura. É como ter descoberto que possui poderes de criação que sempre estiveram disponíveis, mas que você simplesmente não sabia como acessar. Napoleon Hill observou que os milionários que atingiam o ponto de ignição desenvolviam uma característica peculiar. Eles se tornavam naturalmente magnéticos. Não apenas atraíam oportunidades financeiras, mas também relacionamentos extraordinários, ideias inovadoras, sincronicidades surpreendentes e uma sensação constante de estar no lugar certo no momento certo. Essa transformação não acontece apenas no nível pessoal, mas ripples através de todas as áreas da vida. Relacionamentos se aprofundam, saúde melhora, criatividade floresce, propósito se clarifica, e uma sensação de alinhamento profundo com o fluxo da vida substitui a antiga sensação de luta constante contra circunstâncias adversas. O mais extraordinário é que essa transformação se torna permanente. Uma vez que você reprogramou seu subconsciente através da autoconversa estratégica e atingiu o ponto de ignição, não há volta para os padrões mentais limitados do passado. Você literalmente se torna uma pessoa diferente, operando a partir de uma nova identidade que atrai automaticamente sucessos crescentes em todas as áreas da vida. Agora você possui nas mãos algo que a maioria das pessoas buscará a vida inteira sem jamais encontrar: o conhecimento exato de como transformar sua realidade através do poder da palavra consciente. O que Napoleon Hill levou 20 anos para descobrir ao estudar mais de 500 milionários, você pode começar a aplicar ainda hoje, dedicando apenas 10 minutos diários para conversar estrategicamente consigo mesmo. Pense por um momento na ironia profunda desta descoberta. A ferramenta mais poderosa de transformação pessoal que existe não está em livros externos, cursos caros ou gurus distantes, mas na sua própria voz, aguardando silenciosamente para ser utilizada com sabedoria e intenção. Você sempre teve acesso ao instrumento que pode reprogramar completamente sua mente e remodelar sua realidade, mas até hoje talvez não soubesse como ativá-lo. A verdade que poucos compreendem é que cada palavra que você dirige para si mesmo está constantemente esculpindo o futuro que viverá. Neste exato momento, enquanto processa essas informações, sua mente subconsciente está decidindo se aceita ou rejeita essas programações, se abraça ou resiste a essa oportunidade de transformação. A escolha que fará nos próximos minutos pode literalmente dividir sua vida em duas eras distintas: antes e depois de dominar a arte da autoconversa estratégica. Não existe neutralidade no diálogo interno. Ou você programa conscientemente sua mente para o sucesso através de conversas intencionais e estratégicas, ou permite que programações aleatórias, limitações herdadas e medos inconscientes continuem determinando o curso da sua vida. A escolha sempre foi sua, mas agora você possui o mapa exato de como exercer esse poder de forma científica e sistemática. Lembre-se desta verdade fundamental que Napoleon Hill descobriu: toda pessoa extraordinária que já existiu utilizou alguma forma de autoconversa estratégica para se tornar quem se tornou. Eles podem não ter chamado por este nome, podem não ter sistematizado o processo, mas todos conversaram consigo mesmos de forma diferente da massa. Hoje, você tem acesso ao método mais refinado e eficaz já desenvolvido para dominar esta arte ancestral de transformação pessoal. A única pergunta que resta é: você terá a coragem de começar? Se este conteúdo despertou algo profundo em você, se sentiu que foi criado especificamente para este momento da sua vida, compartilhe-o com pessoas que também merecem descobrir este poder transformador. Deixe um comentário contando qual objetivo você vai começar a programar através da autoconversa estratégica. E se inscreva neste canal para continuar recebendo ferramentas científicas de desenvolvimento pessoal. Sua jornada de transformação começa agora, com as primeiras palavras que escolher dirigir para sua mente subconsciente ainda hoje.